Boa noite. Hoje é dia 9 de março de 2022. Nós estamos aqui reunidos para mais um sarau do projeto Tocantins Poético Lendário. O projeto Tocantins Poético Lendário foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins e a gente faz esse sarau hoje com muito carinho para você do município de Monte do Carmo. Já estivemos aí hoje, virtualmente, fizemos uma oficina de poesia, que está aqui disponível no canal Irma Galhardo, você pode acessar a qualquer tempo. E fizemos também um recital de poesia, você também pode acessar a qualquer tempo, está aqui no nosso canal do YouTube, vai ficar indefinidamente. Assim como este sarau, nós vamos gravar. Por isso que eu comecei falando a data, porque é um documento, né? E nós vamos gravar a nossa reunião aqui e vamos colocar a gravação também no canal do YouTube Irma Galhardo. E você vai poder compartilhar, vai poder rever. E a biblioteca aí de Monte do Carmo vai receber 68 exemplares de livros de literatura tocantinense. E esses livros é para a comunidade conhecer um pouco mais da nossa literatura, se apropriar das nossas narrativas, porque um dos objetivos do projeto Tocantins Poético Lendário é exatamente levar a literatura tocantinense para a população tocantinense e para o mundo, né? Uma vez que a gente coloca na rede, aí já fica acessível para todos. Então, é fortalecer a literatura tocantinense, é uma forma de fazer com que as pessoas se apropriem dessas narrativas e, assim, consequentemente, vai estar contribuindo para fortalecer também a identidade cultural do Estado, que o Tocantins é um Estado novo, precisa que a gente consuma a nossa arte, precisa que a gente divulgue, que a gente fortaleça, porque assim, consequentemente, fortaleceremos também a identidade cultural do nosso Estado. Então, boa noite, Monte do Carmo, é uma alegria estar aqui fazendo esse sarau hoje. Nós temos aí uma escritora muito querida, a Marinalva Barros, da Academia Palmense de Letras, da Academia de Letras de Porto Nacional. A Marinalva Barros, que trabalha na Unitins e também no ITOP, é uma grande personalidade aqui do Tocantins, ela contribui muitíssimo para o fortalecimento da identidade cultural do nosso Estado. Daqui a pouco a gente vai ouvir poemas dela, mas eu começo mostrando poemas da Antologia Tocantina, que é uma das últimas publicações que nós temos de literatura tocantinense. Esse livro é fruto de projetos da Lei Aldir Blanc, eu falo isso com muita alegria, porque a gente vendo aí a Lei Aldir Blanc dando frutos, bons frutos. Essa antologia, ela foi organizada por Ronaldo Coelho Teixeira, e aqui estão bons poemas que foram selecionados através de edital, e edital com premiação em dinheiro, em espécie. Então, os poemas que estão aqui foram cuidadosamente avaliados, e a gente, então, vai ler Tinta e Poesia, do José Gomes Sobrinho, que, se você não sabe, o José Gomes Sobrinho é um dos poetas pioneiros aqui do Tocantins. Ele já não está mais entre nós, mas o seu nome é muito presente, principalmente porque ele empresta o nome para o nosso espaço cultural. O Espaço Cultural de Palmas se chama José Gomes Sobrinho, que é esse poeta que tanto somou para a cultura tocantinense. Então, vamos ler dele Tinta e Poesia. Poetas amam e morrem
e vivem. Depois, vão embora para outras cidades e constroem jardins ao acaso, pois os homens desconhecem. Crianças sabem de cor a cor dos sonhos. E o pensamento do poeta se ri. Só então amanhece, e o poeta pega a estrada, lembrando da moça que, sem saber, o espera. A moça espalhou amor por sobre a cidade, diante dos olhos do poeta. E flores, em igual, nasceram no campo. Ele escreveu versos claros, com braços despetalando, abraços mais. O poeta renasce e estabelece um concerto onde todos os sons têm cor. Então, esse é o José Gomes Sobrinho. Se você não conhecia, tá aí um poema dele, mas você pode acessar a net e conhecer muitos outros poemas. Ele é o poeta do verso do dizer. Ele tinha um dizer, né? Aqui no norte a gente costuma usar essa expressão do dizer. É uma máxima, né? Ele dizia, não morro nem que me matem. E, de fato, ele se imortalizou. Ele, apesar de já ter nos deixado há alguns anos, está aí bem presente. Então, leia a Antologia Tocantina e vamos ouvir mais versos, né? Que os versos ecoem essa noite, né? Vamos falar, fazer como Baudelaire, embriagar com versos, com poesia ou com virtude, que essa noite nós nos embriaguemos com versos e bons versos. Então, quem é que vai falar um poema agora? Um bom poema. Opa, vamos ouvir, que bom. Oi. Olha eu aqui com outro poema do Francisco Perna Filho. Visco. Oh, que coisa boa. Visgo. Acho que se fala assim, visgo. Visgo, As pernas daquela moça eram longe e distantes de tudo. Longínquas e humildes. As pernas dela souberam dos meus olhos, ignoraram as distâncias, fechamos a porta. Acabou. Simples o Perna é maravilhoso. Perna é maravilhoso. Sim. Nós, no sarau passado, nós falamos bem do Perna, lemos alguns poemas. Não estava presente, infelizmente. Pois é, mas esse aí não havia sido lido. Que bom que... É porque no sarau passado foi na cidade que ele nasceu, em Miracema, né? Ele é de Miracema. Mas ele é maravilhoso, é um dos nossos maiores poetas aqui do Tocantins. Francisco Perna Filho. É uma alegria poder falar dele aqui, porque eu vi o desenvolvimento do Perna, vi o Perna crescendo. Vamos lá, quem é o próximo? Posso ler um da Marinalva? Boa noite para todos. Que bom, que alegria! Vamos ouvir! Que alegria, Albetânia, você aqui! Boa noite para todos e todas que estão aqui nesse sarau hoje, né? É um prazer. E eu vou ler um poema, uma poesia, né? Da Marinalva Barros, em homenagem. Que coisa boa! Cidade da Marinalva. Que coisa boa! E a poesia chama Leveza. Deixe que os botos guardem os rios e os casarões cochichem sobre nossa ingenuidade. Deixe que o abacateiro transponha o muro e se apaixone pela rua antiga. Permita ao mundo suas pequenas fatalidades, como a canoa muda que assiste respeitosa à morte do dia. Leveza, Marinalva Barros. Que coisa linda, hein? Mas que poema belíssimo! Olha aí, Monte do Carmo. Esse poema é de uma filha daí, de Monte do Carmo, é de alguém que deve encher
de orgulho a cidade, né? Todos vocês devem sentir muito orgulho de uma poeta de mão cheia como a Marinalva Barros. Olha aí que poema mais maravilhoso. De uma sensibilidade, né? E de uma sensibilidade incrível, né? Sim, A Marinalva, ela cria uma conexão muito interessante, né? E muito, assim, especial com o Rio, né? Então, assim, ela está sempre ali, nas poesias dela, ela está sempre ali fazendo conexão com o rio e com a natureza, e uma sensibilidade, um lirismo incrível, incrível. Eu tenho uma admiração muito grande. muito maravilhoso. E assim, narrada pela Albertânia, que coisa linda que ficou, né? Muito obrigada, Albertânia. Um luxo você aqui hoje. Então, vamos ouvir. Quem mais vai falar um poema? Eu posso falar um. Opa, vamos ouvir. Eu vou abrir a câmera aqui para vocês conseguem me ver. Bom. Olha, que menina linda. Está um pouco escuro aqui fora. Eu vou ler Caminho de Marechal Deodoro, do Osmar Casagrande. Oh, que coisa boa. Está lá, na beira da estrada. Não chega a ser uma casa, mas é moradia. As telhas rachadas, ruídas nas beiradas, desparelhadas, não o fazem, mas dão a ideia exata de um telhado. Não é o castelo que há lá, mas sem dúvida é um lar. A quase parede são várias enleiradas, unidas à força de porções de barro. No engenho dessa união entre paus e terras reside a inata ideia da ausência de buracos. Não há luxo nesse lar, mas há lá olhos que sorriem ao nos ver passar. Não há no caminho para Deodoro castelo, casa, palácio em esplendor, mas há um lar com telhado cheio de amor. Oh, Osmar Casagrande. Osmar Casagrande, muito obrigada, Sofia. Lindo poema, lindo o seu sorriso também. O Osmar Casagrande é um poeta da Academia Palmeirense de Letras, está aqui desde o iniciozinho. Os livros dele, especificamente desse poema aí, o livro A Casa, ele já foi tema de vestibular aqui no Tocantins, e o Osmar Casagrande tem escrito bons versos. Eu sugiro que você pesquise aí na net, conheça um pouco mais da poesia do nosso querido Osmar Casagrande. E agora, um poema da Lia Testa, que é professora lá da Universidade Federal do Norte do Tocantins, lá em Araguaína. A Lia escreveu O Barulho do Silêncio de Leminski. Leminski é aquele poeta maravilhoso, né, que já morreu, mas que esse poema da Lia é uma espécie de referência a um poema do Paulo Leminski que diz assim, ó: muitos são silêncios, poucos serão ouvidos. Então, ela tece versos sobre essa perspectiva aí desses versos do Leminski. Então, vamos lá. O barulho do silêncio de Leminski. Foi no silêncio de Leminski que o silêncio se fez barulhento e iluminado quando atravessou as variações das almas, desafiando silenciosamente o silêncio de Buda, de Pitágoras, de Pascal, de Hermes, de Hitler, de Weber e de Spengler. E a maioria das vezes, por vezes, criam outros silêncios inspiradores como a poesia. Cada silêncio, uma imensidão, um mergulho profundo na casca e na essência. Uma luz revelada por aqueles que desafiaram o silêncio, criando outros ouvidos cheios de iluminação para ouvir a lótus silenciosa do Zen, as estrelas em cantos infinitos, o silêncio da poesia concreta, o medo em silêncio e o silêncio do medo.
a solidão do sol pôr, o silêncio da voz, que sempre é silenciada, a voz do povo, o silêncio de Beethoven, repleto de melodias, o silêncio de Van Gogh, repleto de luz e sombras, o silêncio nas variações do silêncio. São tantas as inquietações do silêncio que só o silêncio pode silenciar. Olha que poema lindo! Dali atesta o barulho do silêncio de Leminski. Perfeito, né, gente? Muito lindo. Quem agora? Eu posso falar um agora? Tá. Opa! Lua de rocha. Pau d'arco florido, que o vento do mês de agosto, soprado da Serra do Carmo, faz despencar, do alto da sua majestosa copa, doideiras flores rodopiantes, com perfumes de natureza. Ipê amigo, enfeita comigo, nesta cálida manhã, o caminho, por onde ela vai passar. Pau d'arco amigo, constante e fiel testemunha, muda do meu sofrimento. Ipê florido, estenda por um momento teu amarelíssimo tapete para minha amada, com seus pés delicados, pisar. Olha, que coisa linda, hein, gente? Muito lindo, Vitória. Perfeito. Ah, mas alguém quer falar um poema? Eu. Opa! Que bom, Nani, que você está aqui. Fala! Será que eu posso falar? Sim, é você. Eu vou ler de Célio Pedreira, Cantiga de Andar Junto. De onde ainda não cheguemos, acende o zelo de ser único, na vontade de todos, ver de frente o que acende, para espalhar mais alvos, como cada um ser junto na astúcia de entender. Caminho e rumo, com estreito nosso há de alcançar os vãos, não fazer de espalhar lugares. Onde chegar, serão árvores nossas mãos, de uma só raiz. Dessa raiz que rompe, que remove o lugar, e que aprofunda em longes, como horizontes fosse igual andar. Sustenta-nos em cada olhar acendido, em cada vontade de alcançar. Assim, os gestos vão gestando os vãos, como meninos nas varandas, olhando para além dos muros. Esse texto, como eu falei no início, ele é de Célio Pedreira, e eu fico muito encantada, né, com esse negócio de andar junto, de estar... É muito romântico, eu estou muito feliz, achei muito bonito. É belíssimo, 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 Nani. Muito obrigada, nós adoramos. Ah, Tenho que mais, bom. Que mais? Oh, que bom. Que mais quer ler outro poema? Eu posso ler um poema. Vamos ouvir. É da Elzimar Oliveira. Viver. Viver sem medo, pagar o preço, sentir na pele o mesmo drama. Todo dia, todo ano, toda hora. Amar sem medo, mostrar a preço, sentir na pele a mesma chama. Chama da vida, chama do amor, chama da liberdade. Assim é, assim foi, assim será. Para sempre, sempre, viver sem medo, pagar o preço, sentir na pele a mesma chama. Esse é o poema da Elzimar Oliveira. Ela é professora
palestrante, moro em Palmas. Ah, que bom. Conhecemos aí mais uma poeta, né? Para mim é novidade, não sei se vocês já conheciam, mas um dos objetivos do projeto Tocantins Poético e Lendário é exatamente apresentar as ativas tocantinenses e trazer esses poetas desconhecidos que ficam aí escondidinhos. Eu tenho certeza que em Monte do Carmo tem mais gente que tece versos, tem mais gente que se arrisca aí nessa linguagem poética e está aí escondidinha, a gente precisa conhecer. Então, se você tem uma produção literária, apresente para a gente, né? Que não seja hoje, que seja no próximo sarau, mas a comunidade quer te conhecer, porque se você não sabe, o poeta, ele presta um serviço muito importante para um povo de uma determinada época. Tem muita coisa que a história e a antropologia não alcança, a poesia vai lá, a literatura vai lá e preenche as lacunas, porque a literatura de um povo é um retrato do povo daquela época e daquele lugar, né? Então, fala muito. E está aí exatamente para preencher essas lacunas que a antropologia e a história, ao longo do tempo, né? Aquela coisa que se perde, elas não conseguem responder. Então, o poeta, depois que muita gente passar, depois que muitos políticos importantes caírem no esquecimento, o poeta de um determinado lugar está ali eternizado. Não é à toa que chama-se o escritor de imortal, porque a partir do momento que ele escreve um livro, ele se imortaliza ali. Séculos depois que ele foi embora, imortalizada, né? Hoje, pela manhã, eu ministrei uma oficina de poesia e trouxe versos do Luiz Vaz de Camões, um poeta que viveu há quase 5 séculos. Viveu numa época que não tinha rede social, que não tinha internet, que livro era objeto de luxo, a escrita era para poucos. E ainda assim, os versos de Camões conseguiram sobreviver em quase 5 séculos, chegar aqui até nós, nos emocionar tão aí dos livros didáticos. Imagina os poetas atuais que têm toda essa internet aí a seu favor, que tem e-mail, que é aquela coisa que a gente manda para várias pessoas ao mesmo tempo. Na época do Camões, não, ele escrevia ali, e aquele livro, olha, se chegou para a gente, né, é uma coisa assim, muito maravilhosa. Se você pesquisar, por exemplo, os Lusíadas, o original, que é esse livro do Camões, ele tem só 35 exemplares no mundo inteiro. E aqui no Brasil, na Biblioteca Nacional, tem um exemplar dos Lusíadas, um exemplar original. Imagina que esse exemplar tem quase 500 anos. Camões nasceu por volta de 1525 a 1530, mais ou menos, não se sabe exatamente quando. Mas está aqui, olha, hoje nós estamos no dia 9 de março de 2022, falando de Luiz Vaz de Camões, esse poeta, né, de tantos séculos para trás, que, no entanto, é imortal. Daqui 1000 anos falarão de Camões nos salões. E a literatura, ela tem essa capacidade de imortalizar o escritor. A arte, né, imortaliza o artista, a arte como um todo. Mas, se você aí em Monte do Carmo conhece um escritor, conhece um poeta, valorize essa pessoa, porque ela presta um serviço especial para a comunidade. Além de provocar emoções com seus versos, além de suscitar possibilidades de sinapse, porque a pessoa, quando lê ali, o cérebro não para. Então, o poeta é um gigante aí na comunidade, vamos enaltecê-lo, vamos valorizá-lo, porque ele merece. Quem é que vai ler mais um poema agora? Eu, Wilson. Oba! Então vamos ouvir. Chico Lino, Sentimento do Rio Doce.
É o livro dele que ele fez em 2016. Miracema, Coração do Norte. É Miracema, Coração do Norte, espremido pela BR-153 e o rio Tocantins. A menina se enfeitou. É Miracema, Coração do Norte. Miracema foi capital. Quem se lembra? Narizinho empinado, sapatinho de salto alto. Tocantins. Fez caras e bocas para Totó. É Miracema, Coração do Norte. Governador vem, governador vai. E a menina nem sentiu o prazer da prima dona. É Miracema, Coração do Norte. Preenche de construções inacabadas, menina abandonada e mãe. É Miracema, Coração do Norte. Chico Lino. Ah, mas que maravilha, Wilson, ter você aqui, que alegria, que povo lindo! Muito obrigada pela sua participação, que bom que você veio. Porque eu não falei direito. Não, ficou perfeito, ficou muito lindo. Obrigada, Wilson. Tá bom, tchau. Tchau. Quem mais quer ler um poema? Eu gostaria de ler mais um, pegando esse gancho bem aí, da Irma, quando ela fala da importância do poeta na preservação da história, né? E esse poeta que eu vou falar sobre a poesia dele é o Hamilton Pereira da Silva, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é de Porto Nacional e ele usa o pseudônimo de Pedro Tierra. Para mim, é um dos maiores poetas que o nosso país tem, não é só o Tocantins, não. É um dos poetas mais sensíveis, assim, que já tive o prazer de ler, né? E esse poema que eu vou ler é um poema justamente que ele escreveu na época da ditadura. Ele foi preso por 5 anos na época da ditadura, foi torturado, quase morre, né? Mas ele retratou esse período por meio de várias poesias, né? E essa aqui chama Perguntaram-me Muitas Coisas. Perguntaram-me muitas coisas, mas eu estive calado, porque é inútil falar aos inimigos quando os inimigos são fortes. Porque é inútil repetir ao assassino do meu irmão as cores da manhã reconstruídas sob a sua morte. Eu lhes narrei apenas, nos intervalos da dor, as promessas de incêndio, o povo na casa dos opressores, o muro dos justiçados. Perguntaram-me muitas coisas, mas eu estive calado, porque é inútil falar aos amigos quando os inimigos são fortes. Perguntaram-me muitas coisas, mas eu fiquei calado. Pedro Tierra. Nossa, Pedro Tierra é maravilhoso, maravilhoso. Ele realmente tem essa escrita revolucionária que a Betânia falou aí, e é um grande orgulho. Engajada. Engajada, muito engajada. E é um grande orgulho não só do Tocantins, como do Brasil. Ele de fato, ele deixou muito... Deixou não, está vivo, maravilhoso. Eu abracei o Pedro Tierra em 2016, 2017. Eu estive numa feira de cultura em Porto Nacional, e ele ia passando, eu não resisti, e falei, Pedro Tierra, preciso dar um abraço, e ele parou assim no meio da multidão, e eu agradeci, né, por todos os versos que ele nos presenteia, pela obra maravilhosa. Pois é, para aqueles que não acreditam, né, que tem a ideia, né, vende-se a fake news, né, de que não teve ditadura, né, e que não teve tortura, né, e, no entanto, temos aí, por meio da poesia de Pedro Tierra, né, essa representação histórica desse contexto, né, e ele ficou preso de 72 a 77, e foi torturado e quase morre, gente. Esse testemunho, né, e perdeu o irmão, ele perdeu o irmão para a ditadura, tá? Exatamente. E tem outros aqui, outras coisas maravilhosas dele aqui, mas eu quero dar oportunidade para o outro aí, para outras pessoas, né, que vão poetizar aqui hoje.
Quem mais quer ler um poema? Opa, eu posso ler. Opa, Vou vamos ler. ouvir. Vou ler um aqui do Olavo Bilac, que é Rio Abaixo. Então, vamos lá. Treme o rio a rolar de vaga em vaga, quase noite, ao sabor do curso lento. Da água que às margens em redor alaga, seguimos, curva aos bambuzais o vento. Viva pouco de púrpura, sangrento, desmaia agora o acaso. A noite apaga a derradeira luz do firmamento. Rola o rio a tremer de vaga em vaga. Um silêncio tristíssimo por tudo se espalha, mas a lua lentamente surge na fímbria do horizonte mudo. E o seu reflexo pálido, embebido, como glácio de prata na corrente, rasga o seio do rio adormecido. Olavo Bilac. Muito lindo, hein, Gabriel? Obrigada. Que bom que você está aqui conosco. E mais? Alguém tem mais verso aí para ler? Eu vou ler uns versos da Luz. Opa, quem? Parece que eu ouvi aí alguém dizendo que queria ler. Não? Eu vou ler um verso, um soneto. Hoje pela manhã também eu falei de soneto, que é esse poema de forma fixa, que tem 14 versos, dividido em 4 estrofes, as 2 primeiras estrofes, compostas de 4 versos cada uma, portanto, 2 quartetos, e as 2 últimas estrofes, compostas de 3 versos, portanto, 2 terceiros. Se a gente contar, dá exatamente 14 versos. Eu disse que quase não se faz mais soneto, que soneto era lá antes do modernismo, soneto era coisa de Camões, por isso que eu falei bem de Camões. Mas está aqui a Lucelita Maria, que é a nossa contemporânea, é escritora aqui do Tocantins, ela é da Academia Palmense de Letras, e ela escreveu Carretel de Rosas, que é um livro de poemas, e tem sonetos, muitos sonetos. Eu vou ler O Rebento, poema composto de 14 versos, tá? Eu era semente e almoçava brisa, na fome primária da sombra virgem, pelo chão de arenoso solo, rolando no ir de vir que me dava vertigem. Eu era semente e tinha o mundo em mim, mas grávida de poesia, estava a morrer, quando ouvi sussurros controlados, gemidos antigos de dor e sofrer. Por dispersão, lancei-me ao vento, rebento frágil de um botão em flor, para aquela voz sofrida dar alento, e pelas mãos de um poeta sedento, eu, sua rosa, brotei da semente, do gozo que só a alma do poeta sente. Então, está aqui um soneto da Lucelita Maria, escritora tocantinense, que você precisa conhecer. Ela tem esse livro, Carretel de Rosas, mas ela tem também aqui, ó, sobre Dores e Doras, que é um romance, e ela tem também um romance infanto-juvenil que se chama O Amor do Gato Tigre, por Charlotte Cachecol. Então, veja a obra da Lita Maria ou Lucelita Maria, tá? Ela está aí somando muito com o fortalecimento da identidade cultural do nosso estado. Alguém mais quer ler um poema? Eu acho que eu posso ler outro aqui, dessa vez. Opa. Vamos ouvir? Desculpa. Vou ler um outro aqui do grande Pedro Tierra, né? Mais um do Pedro Tierra, que bom. Isso. Há nessa cidade uma oficina, há nessa noite uma oficina. Os ferreiros são apenas sombras, na hora tardia dos encontros. Reter a palavra quando o gesto é possível, descer a rua com uma bruma sobre o mar. O vigia não perceba mais que o vento, um sereno mais intenso.
Há neste país uma oficina. Há uma oficina na América. Percebemos daqui o martelar das ordens, recortar no aço o rosto dos ferreiros. A mão taciturna dos ferreiros, trabalhar no ferro à vontade. Dos escolhidos a alma retificada, na dor a crença que residiu purificada. Há na madrugada uma oficina, há no sangue do povo uma oficina, de reservas infinitas que se reconstrói a cada minuto. Você, companheiro, encontre os homens que labutam na forja e diz a eles por mim, não malhem na bigorna sem ternura. Oficina, Pedro Thierry. Pedro Thierry, né? Muito maravilhoso. Obrigada, Gabriel. Que bom que você está aí conosco nessa noite tão linda de poesia. Vamos ler agora um poema da Gislene Camargos, do livro Rosas e Jabuticabas. Eu vou ler Palavras em Oração. De tanto polir sementes, chicletes e palavras, escrevo. Acho que já disse isso em algum lugar, dentro ou fora desse tempo. Escrevo continuamente, talvez para não ficar engasgada por tantas palavras gastas, desgastadas. Talvez para não morrer soterrada por palavras terremotos. Talvez para curar a mim mesma, a você e ao mundo de tantas palavras malditas e mal digeridas. Tantas palavras transformadas e transformadoras. Palavras que se dobram e que dobram sentimentos em transformação, esculpindo palavra-arte pelo coração, perdão, emoção. Sei que escrevo, reamanheço e renasço, feita e refeita, palavras ao vento, ao sol, ao céu, palavras, estrelas, lua. Nossa literatura é moldura nua, escreviando sonhos em 2020 e se desenha nas linhas e entrelinhas do poema Desejo Sonhador. Poesia, tradução, a moda, introdução, interlocução, utopia. Assim como era no princípio e agora, por todos os poemas. Amém. Então, essa é a Gislene Camargos, e aqui está o livro dela, Rosas e Jabuticabas. Por favor, acesse a Gislene, ela está aí bem ativa nas redes sociais, veja mais coisas dela. Olha, nós temos o Instagram, aliás, o Instagram é só Tocantins Poético e Lendário. Nesse Instagram do projeto, você vai encontrar sugestão de muita obra tocantinense. A gente coloca lá a capa dos livros dos autores tocantinenses, versos, trechos. Tem um bom material lá para pesquisa, quem quiser conhecer um pouco mais da literatura tocantinense. Inclusive, se esquecer o nome do projeto, é só colocar literatura tocantinense que você vai ser conduzido ao IG do Tocantins Poético e Lendário. E você vai acompanhar de perto, vai conhecer um pouco mais da nossa literatura, das nossas narrativas. Quanto tempo? Alguém mais quer falar um poema? Oi. Eu quero. Oi? Não, pode falar, Nani. Não, pode ler, meu filho. Opa, vamos, Nani. Não, Fala, pode Nani. falar, eu falo depois. Nani fechou, abre, Nani. Depois a Sofia fala. Que bom que vocês estão aí, ó, nesse duelo para falar primeiro. Opa! Vou falar, então. Então fala, Com Sofia. vergonha, mas ela pode falar, Sofia. Tá bom. Eu vou ler Anúncio, do Osmar Casagrande também.
A Vamos quem ouvir. interessa, possa, tenho para doação um coração. Não é tipo A, mas em compensação é positivo o fator RH. Doa quem queira levá-lo, exigindo uma única condição. Em nenhuma hipótese aceito devolução. Não que não me seja caro, justamente pelo contrário, é o bem que mais me dá cuidado. O tal vive apaixonado, esquisito, ensimesmado, alheio a tudo a que não seja o ser amado. Para que eu quero um tal coração preso, sem alegria, sem carinho, sem respeito, acorrentado a outro ser que só lhe dá desprezo? Quem o queira não se demore, leve-o depressa, que a dor não cessa, e que de amor também se morre. Oh, que coisa boa. Obrigada, Sofia. Muito bom. Agora é a sua vez, Nani. Bom, o meu poema, Isso. eu adoro essa investida da Rosa dos Ventos. Eu vou ler ele. Que ótimo. Olhei, tem tantos lindos aqui. Meu Deus, mas eu vou ler Investida da Rosa dos Ventos. Investida a Rosa dos Ventos, que me apontava o norte, fantasiado de magnético oeste. Dou-me por ó tormento. Não me pretenda me fazer forte ou esquecer religiosamente os gestos de elaborar perdões ou de submeter a magra sorte. Faço-me bússola, viajando intermináveis estradas, parcialmente abandonadas, mas estando vestido de roupas imantadas. Sou passageira das naves enredadas em indesejáveis ventos do sul. Esse poema é de José Gomes Sobrinho. Lindo, lindo, lindo. Muito lindo, Lani. Perfeito. Nossa, Obrigada. é um contraste, é lindo. Muito legal. Será que tem mais alguém que quer ler um poema? Posso ler outro. Opa, vamos ouvir. Que bom, Betânia, vamos ouvir. Eu vou ler um do Francisco Perna, né? E olhando essa poesia dele aqui, ela é muito ele, gente. Quem conhece o Francisco Perna vai entender o que é o que ele retratou nessa poesia, que chama autobiografia. Ou seja, nasci, tomei conhecimento do mundo e de mim, além dos outros, somente eu. Um a contabilizar os dias, os goles e os livros, a jurar amores às cartomantes, a correr sem medo, sem dinheiro e sem rumo. Espantava a velhice escovando as horas. Quando cresci, fui jogado no mundo. Bati com a cabeça na vaidade alheia. Conheci mulheres e espelhos e descobri-me sobrevivente ao brindar com o inimigo. Acumulei perdas e desilusões. Talvez por ter nascido bem mais tarde, não me calaram a voz. Chorei, chorei, persegui amores, como os cães do interior perseguem carros. Uma luta vã. Sobrevivi. Tive bem mais sorte do que o latim. Historicamente me fizera, na repetição dos dias e dos filhos, descobrir o amor. Chico Perna, né? Sim, ele é maravilhoso, espirituoso, essa referência dele ter tido mais sorte do que o latim, né? Sim. Latim, língua morta, não sobreviveu. Mas muito assim, bom, Chico. Mas eu acho que o latim está por aí ainda, né? Em algumas. Quantas palavras Tá assim? os radicais, né? Os radicais, e o direito usa muito, né? Sine qua non, assim, enfim, uma série de palavras assim que ainda se usa, né? Não morreu totalmente, não, está sobrevivendo aí, né? Sobreviveu uns pouquinhos ali, mas sobreviveu, né?
É isso. Sim. Que bom, obrigada, Betânia. Ah, será que a gente tem mais alguém que quer falar alguma coisa aí? Ó, o momento é agora, porque a gente está quase encerrando. Alguém quer falar? A palavra está franca. Posso falar um poema? Eu Opa, posso falar um vamos poema ouvir. do Alisson Rodrigues, ele é lá de Araguaína. Vamos ouvir. Anjos. Nesse sol quente do Tocantins, nessa lua grande do Cerrado, nesse peito aberto dentro de mim, mora um anjo inocente. Ele não tem asas, mas palavras e escritas. Ele brinca com sons e imagina leituras. Anjo bom, anjo mau, anjo de amanheceres frios e noites quentes. Tenho pena dos vazios. Esse é um poema do Alisson. O Alisson Rodrigues, lá de Araguaína. Oh, que bom. Então, eu vou ler aqui um poema do Jadson de Barros Neves. Ele é de Guaraí e ele escreveu um poema chamado Heráclito, que foi segundo lugar na antologia José Gomes Sobrinho. Então, vamos lá. Toda pedra sonha, uma salamandra raiada, que lhe adoece as lâminas em seu ventre liso. Toda salamandra grita com estalo no ar. Inseto, 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 que esse deixe o anil e pouse no dorso de rios. Todo rio assim passa dia e noite. A noite sonha com o dia. E o dia menstrua na noite sua claridade. Toda claridade é o presente. Ontem e amanhã avizinhados e hoje se fundido nas águas que não mais preveem. Mas ao homem é permitido pensar em tudo isso, seja seu sonho árvore ou máquina, luz ou sombra. Todo homem assim se vai, solene, como uma avenida. Em outra avenida, cai, sozinho e reto. Poste, ruído. Então, esses versos foram tecidos pelo Jadson Barros Neves, que é esse poeta de Guaraí. Inclusive, ele já foi finalista do Prêmio Jabuti. É um dos nossos contistas, ele escreve contos, é um dos nossos contistas de mais influência, de maior renome, né, que mais aparece na literatura. E é jovem. Eu acho que a gente vai ficar por aqui, né? Nós já falamos bem, ou alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero ler só mais um. Pode? Oba! Sim, Chama A Vida Passa. Seja para aqueles que nada faz, para aqueles que tudo faz, a vida passa. Não importa o fazer, porque ele até ficará, mas também passará. Por aqueles que vão passar, o seu fazer passar, por quem também passará, a vida passa. Simplesmente, a vida passa. O sol continua a acordar, a noite continua a dormir, a vida continua a passar, independente do que passar. A vida passa. Eu tento, tanto fazer a vida não passar, mas a vida passa. Evapora dos meus pensamentos, vira fumaça. A vida passa. Passa, passa, passa. E essa poesia é da Betânia Pessoa. Meu Deus, eu ia perguntar se era do Carlos Drummond de Andrade, os versos drummondianos. Que coisa linda! Olha aí, a gente conhecendo
os versos da nossa querida poeta Albetânia Pessoa. Que alegria, Albetânia! Muito obrigada pela sua presença, brilhantou a nossa noite aqui e nos presenteou com esses versos belíssimos. Obrigada, gente. Muito bom! E assim, Irmã. então, oi! Eu achei ela tão dona do verso, sabe? Eu achei ela tão própria, aquele verso tão próprio dela, que parecia que o verso estava lendo ela, o poema lendo, né? E depois Olha ela aí, disse que ela era olha. autora, deu certinho. Olha aí, Albetânia! Que coisa Ai, boa! que linda, achei linda, então, ó. Tá vendo? Muito lindo, muito lindo. Em dia breve. eu vou publicar a coletânea. Ah, que bom! Estamos ansiosos para ler. Em breve nós teremos publicação da Albetânia também, mais um livro aí no projeto lá no Instagram, né? Vai estar a capa lá do livro da nossa querida Albetânia, que escreveu um livro científico, um livro sobre a questão da mulher, que está sendo lançado em breve e a gente espera também ansiosamente. Então é isso, gente. Nós vamos ficar por aqui. A noite foi muito agradável. Agradeço a companhia de todos. Agradeço o sorriso da Vânia, querida. Que bom que você está aí conosco. Um grande beijo a todos vocês. E até a próxima. Breve a gente se encontra mais uma vez. Aliás, nós ainda temos 8 cidades para circular. E eu gostaria muito de contar com a companhia de vocês nos momentos felizes como esses, assim, para a gente falar versos, para a gente apresentar um pouco da nossa literatura para o mundo, né? Porque isso, como eu disse, vai ficar registrado e você vai poder acessar a qualquer tempo, vai poder compartilhar. Enquanto houver YouTube, esse momento vai estar aí registrado e guardado. Um grande beijo, a gente fica por aqui e até a próxima. Muito obrigada a todos vocês. Oi, fala. Eu quero o Instagram da Albetânia, que eu quero ver mais sobre ela. Quero conhecer. Com certeza, vou te mandar, Nani. A Albetânia é uma querida. Tá? Beijo, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, amor. Tchau. Tchau, beijo, obrigada, gente.